Olá pessoal, vamos para mais uma questão da nossa série Questões que Assustam, tá ok? Então vamos ver essa aqui, do Colégio Naval. Sabendo que há 3 mais raiz de 6 sobre 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 12 menos raiz de 32 mais raiz de 50. Qual é o valor de a elevado ao quadrado sobre a raiz sexta de a elevado à sétima potência? Tá ok? Então vamos ver isso aqui, gente. E como eu já falei para vocês anteriormente, toda vez que a gente for pegar uma questão um pouco trabalhosa, ela tem várias informações, vamos fazer por parte, tá legal? Fazendo por parte você não se perde, mas tem um detalhe da parte, tem que marcar a parte que está sendo feita. Então nesse caso aqui, eu estou olhando o denominador, eu tenho o denominador raiz de 3, eu vou pegar o 12, o 32, 50 e vou levar ele para o menor radicando, tá legal? O menor número que eu puder botar aqui dentro da raiz. Então vamos ver aqui o 2 raiz de 12. Não se preocupa com o sinal agora, deixa o sinal só na hora que for fazer a operação. Então eu tenho 2 raiz de 12, certo? O 12 fatorado, ele fica como? 2 que multiplica a raiz de 4 vezes 3, correto? 4 vezes 3, 12. O 4, eu consigo retirar ele da raiz, não consigo? Então, aquele 2 lá da frente fica aqui. Agora vem o 2 lá que estava lá dentro, 2. Né? E eu volto agora com a minha raiz de 3, correto? Então, vai ficar 4 raiz de 3. Então, o que era 12 raiz de 3, o que era 12 raiz de 3, ficou o que? 4 raiz de 3, tá legal? Pô, professor, fiquei um pouco perdido na passagem ali. Olha só como é que eu fiz a passagem. Se você tem o número ali, o 12, que é 4 vezes 3, que é a mesma coisa assim, ó, raiz de 4 vezes a raiz de 3, correto? Raiz de 4 vezes raiz de 3, fica como? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 3, não tem como, então deixa indicado, 2 raiz de 3. Foi o que eu fiz aqui, direto, puxando o 2 para fora, tá legal? Agora vamos para 32 agora aqui. Raiz de 32. Quanto é raiz de 32? 32 é 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta. Na fatoração lá, se você decompõe em números primos, você vai ver que vai dar 5 vezes o número 2. Então agora como é que eu vou extrair a raiz aqui, ó? Pô, professor, não dá que é ímpar. Olha só os artifícios que nós temos de potenciação. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 1. Por quê? Repete a base, 2 somos expoentes, 4 mais 1, 5. A gente abriu os expoentes, tá legal? Agora eu consigo extrair, não consigo? 2 elevado à quarta, quando eu vou extrair a raiz, ele vai para lá 2 elevado ao quadrado, certo? Então ele lá para fora ele vem, ó, 2 ao quadrado e ficou como agora? Raiz de 2. Logo, isso aqui ficou o quê? 4 raiz de 2. Visto? Pô, professor, viajei nisso aqui. Olha só, gente. A raiz quadrada de 2 elevado à quarta, na propriedade de potência, lembra que é o quê? Eu tenho que o índice, ele passa o quê? Dividindo o expoente. Então, eu tenho que é 2 elevado a 4 dividido por 2. Então, quando eu vou tirar a raiz dele, vai ficar 2 ao quadrado, certo? Fica 2 ao quadrado. Opa, deixa eu escrever aqui, 2 ao quadrado. Então, foi essa propriedade que eu usei aqui, ó, tá? O índice divide os expoentes, por isso que a gente tira a raiz dele, tá ok? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui, nós temos que o 32... é 4 raiz de 2. Agora vamos ver o outro. Quem? 50. Raiz de 50, ó. Raiz de
50. Ih, professor, raiz de 50 é quanto? Olha só. É 50 não é 25 vezes 2? Toda vez que a gente for abrir o número, a gente tem que procurar fazer com que pelo menos um desses números a gente consiga extrair a raiz dele. Você concorda comigo que o 25 ele é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2? Agora eu consigo extrair a raiz de 5 ao quadrado? Sim. Né? Qual é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? É 5. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Não precisava nem ter feito essa passagem aqui. Então, aqui do lado de fora eu vou ter quem? Do lado de fora eu vou ter 5, que vai multiplicar quem? A raiz de 2. Logo, 5 raiz de 2. Então, voltando aqui na frente, nós temos o quê? Que o 50, a raiz de 50 é 5 raiz de 2. Então, essa primeira etapa aqui foi feita. Agora, vamos organizá-la. Tá? Vamos organizá-la. O A, tá aqui, A. Opa, trocar a caneta. A é igual a 3 mais raiz de 6 sobre 5 raiz de 3, continua, concorda? Agora, menos o 2 raiz de 12, quem é aqui pra gente? 4 raiz de 3. Agora, menos raiz de 32, quem é? 4 raiz de 2. Menos 4 raiz de 2. Agora, o raiz de 50, quanto deu? Mais 5 raiz de 2. Correto? Agora, o que a gente consegue fazer aqui? Ó, o que eu tenho aqui? Raiz de 3, eu posso trabalhar com raiz de 3, correto? 5 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, tá? E aqui eu posso trabalhar raiz de 2 com raiz de 2. Então, vamos... 3 mais raiz de 6 é igual a 5 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3 dá raiz de 3. 1 raiz de 3, então coloco raiz de 3. Menos 4 raiz de 2 com mais 5 raiz de 2 vai me dar mais raiz de 2, que é 1 raiz de 2. Nós temos raiz no denominador, temos que racionalizar. Vou multiplicar embaixo pelo número com sinal trocado. Ó, toda vez que eu tenho uma soma radical, se for letra, alguma coisa desse tipo aqui, eu tenho que multiplicar com um sinal trocado, senão eu não consigo eliminar, tá? Então, eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 2. E em cima eu multiplico também raiz de 3 menos raiz de 2, correto? Tá aqui. Agora, ou você estica a linha aqui e continua fazendo aqui mesmo, ou você faz separado, né? Para você não se perder. Então, o que seria aquilo ali? Ó? Raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2, igual. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz quadrada de 9 dá quanto? Dá 3. Aí eu venho para cá agora. Ó. Raiz de 3 que multiplica menos raiz de 2 vai me dar menos raiz de 6. Agora vamos para o segundo termo. Ó. Raiz de 2 que multiplica a raiz de 3 vai me dar mais raiz de 6. Raiz de 2 que multiplica menos raiz de 2 vai me dar menos raiz de 4. Então, raiz quadrada de 4, 2, menos 2. Logo, olha só o que aconteceu. Ó. Eu tenho 3 menos raiz de 6, mais raiz de 6, menos 2. Menos raiz de 6 com mais raiz de 6 a gente já elimina, dá 0. Agora eu tenho 3 menos 2, 1. Então, essa operação todinha aqui do denominador vale quanto? Vale 1. Tá ok? Vale 1. Então, o denominador vale 1. Agora, vamos ver o nosso numerador. Então, nós temos aqui é 3 mais raiz de 6. 3 mais raiz de 6. Que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. O mesmo procedimento, ó. 3 raiz de 3
A 3 que multiplica menos raiz de 2, menos 3 que multiplica raiz de 2. Agora vem raiz de 6 com raiz de 3, mais raiz de 18. Agora aqui, ó, menos raiz de 12, correto? Então, nós já temos aqui, ó, raiz de 18, raiz de 12. Nós já vimos lá em cima que a raiz de 12 é 4 raiz de 3, correto? Nós não vimos lá em cima que a raiz de 12 é 4 raiz de 3. E a raiz de 18 é 9 vezes 2. Então, a gente opera aqui, ó. Como nós já fizemos lá o passo a passo, eu posso fazer aqui que com certeza vocês não vão se perder. Que eu tenho aqui, ó, igual 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. Agora, mais 9 raiz de 9 vezes 2, menos a raiz de 4 vezes 3, certo? Isso aqui vai nos dar igual 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3, correto? Extrair a raiz aqui como eu mostrei lá em cima, ok? Agora eu venho aqui, 3 raiz de 3 menos, o que eu tenho raiz de 3? Tem raiz de 3 aqui, tem raiz de 3 aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, 3 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3 vai me dar quem? Raiz de 3. 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, ó, menos com mais, a gente cancela. Então, nosso numerador sobrou quem? Raiz de 3. Então, essa operação aqui pra gente, ela ficou como? Numerador raiz de 3, denominador ficou o quê? 1. Logo, o A, ele ficou como? Raiz de 3, correto? Esse é o nosso A. Pô, professor, não tem essa resposta, mas não é isso que ele pediu. A resposta que... Então, como que ele pediu pra gente? O A ao quadrado, que é a raiz sexta de A elevado à sétima potência. Organizando isso aqui, ó, primeiro para e analisa o que ele está pedindo antes de você pegar o raiz de 3 e sair substituindo aqui, tá? Por quê? Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Pô, professor, mas aqui é radical. Eu posso transformar pela propriedade do radical, eu posso transformar tudo em potência. Então, olha como é que fica isso aqui, ó. A ao quadrado sobre A elevado a 7 dividido por 6. Uma fração. 7 sexto. Porque lembra que o índice sempre vem dividindo o expoente. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. E como é que pode ficar ela? Repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 7 sextos. Agora eu tiro o MC deles, vai ficar A elevado a 12 menos 7 sobre 6. Isso vai ficar o quê? A elevado ao quê? A 12 menos 7 dá 5. 5 sexto. 5 sexto. Só que a resposta está em quê? Em radicando, né? Está em radical, aliás. Então, esse radical aqui é o quê? A raiz sexta de A elevado à quinta potência. Correto? De A elevado à quinta potência. É isso aqui. Pô, professor, mas é raiz de 3 vai estar aqui dentro? Observe, o que a nossa raiz de 3 pode ser? A raiz de 3 aqui é o 3 elevado a 1 meio. 3 elevado a 1 meio. Então, reescrevendo aqui embaixo, ó. A raiz sexta de 3 elevado a 1 meio elevado a 5. Ó, eu não precisava nem ter feito isso aqui antes de ter mudado, mas vamos continuar. Eu tenho que a raiz sexta, que é o quê? Pela propriedade de potência, ó, o que está aqui fora elevando, ele vem aqui para dentro multiplicando. Então, é 3 elevado a 5 meios. Tá ok? 3 elevado a 5 meios. Agora, olha só. Observe, aqui não é 5 elevado a sexta? Se eu colocasse direto aqui, ó. Se eu colocasse aqui direto,
Aqui você vai entender melhor. Que é 3 elevado a 1 meio, que é elevado a 5 sexto. Olha como é que ficaria, né? Um produto. 3 vai ficar 1 meio vezes 5 sexto, que seria igual a quanto? Ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Então é 3 elevado a 5 12avos, certo? 3 elevado a 5 12avos. Logo, isso aqui tudo ficaria como pra gente, ó? A raiz de índice 12, né? De quem? De 3 elevado à quinta potência. Tá? É letra E. Tá? Um grande abraço, até o próximo encontro.